Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos. Para mais um vídeo, você está no Fala Gigante, o segundo vídeo desta segunda-feira e é claro, cheio de informações importantíssimas para você, torcedor vascaíno. Meu foco neste vídeo iria ser completamente outro. Iria falar sobre Aguinaldo, já que ingleses estiveram no CT Moacir Barbosa nesta última semana, falar sobre Andrei Santos, porque novas informações saíram, sobre uma possível transferência do atleta já no ano que vem, uma transferência aí superior ao valor de 30 milhões de euros, 180 milhões de reais, realmente uma venda milionária do atleta. Falar sobre Yuri Lara, a sua possível permanência também para a próxima temporada e muitas outras informações que circularam aí nestas últimas horas. A gente vai falar sobre isso, mas a gente vai deixar para tocar nesses assuntos no Boa Noite Gigante às 7 horas da noite. Por quê? O que está acontecendo neste exato momento dentro do nosso Vasco da Gama e quando uma informação é mais relevante do que a outra, nós devemos passar e transmitir a todos vocês em tom, é claro, de informação. Pois nesta tarde de segunda-feira uma notícia preocupou. A Força Jovem Vasco retornou aos gramados, retornou às arquibancadas, neste último sábado. E algumas confusões foram vistas. Devido a isso, hoje, nesta tarde de segunda-feira, o STJD, Supremo Tribunal de Justiça Desportivo, está julgando os fatos. E na próxima quinta, contra o Sampaio Corrêa, na partida em São Januário, o Vasco pode acabar jogando com os portões fechados. A gente vai explicar essa situação que, na boa, é muito chata de ser falada e é principalmente preocupante, porque depois de um ano tão complicado, um ano tão difícil, um ano de tanto apoio, tanto amor mostrado por parte dos torcedores, o Vasco pode terminar o seu último jogo, quinta-feira, com acesso, ganhando, em caso, é claro, dessa vitória, sem a presença do seu torcedor. Sem a presença do torcedor que fez com que o Vasco, muito provavelmente, conquistasse o retorno à elite do futebol brasileiro. A gente vai falar sobre isso, vamos esclarecer todos os motivos, explicar mais a fundo, é claro, esta situação. Mas antes de começar, como eu sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando ao canal do Gigante Vasco pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, este é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aqui embaixo, onde está aparecendo o botãozinho inscrever-se, aperte nele para ajudar o nosso crescimento. A gente quer muito, de verdade, chegar aí aos 71 mil inscritos, mas para isso precisamos da sua ajuda. E como a gente vai fazer um vídeo bem informativo nesse momento, contamos demais com o seu apoio, com a sua inscrição, com o seu like principalmente. Então já chega metendo o dedo aí também no like, no joinha, no gostei e principalmente ativando o seu sininho de notificação e deixando o seu comentário sobre o que você acha aí da postura desse último sábado das nossas torcidas e também, é claro, do julgamento, no Supremo Tribunal de Justiça Desportivo. Tranquilo, rapaziada? Mas vamos que vamos, Sem muita enrolação falar logo de Vasco, porque fomos completamente surpreendidos ontem à noite. O julgamento aconteceu hoje, mas ontem já havia tido esta confirmação. O jornalista Wellington Campos, da Rádio Tupi, trouxe essa informação que nesta tarde de segunda-feira mesmo, a Procuradoria do Supremo Tribunal de Justiça Desportivo estaria analisando os vídeos que circularam nas redes sociais após a partida contra a equipe do Criciúma em São Januário, de brigas tanto dentro quanto fora do nosso estádio. Brigas, torcedor, que é claro, não estou culpando, não estou falando, não estou indo contra, estou informando que todas elas que circularam as imagens na internet estavam associadas à torcida organizada Força Jovem. Pelo menos não à torcida em si, ao CNPJ da organizada, mas a alguns membros que se identificavam com a camisa. Então a gente não sabe se eram membros, a gente não sabe se eram torcedores comuns que estavam apenas uniformizados, que a gente tem que de fato apurar os fatos com toda certeza, até para não falar alguma coisa de maneira equivocada e acabar complicando ainda mais a situação. Mas eram torcedores que estavam identificados com a camisa. E devido a isso, a Procuradoria do Supremo Tribunal Desportivo, devido às imagens que circulavam, imagens que realmente eram muito feias, fizeram com que hoje houvesse esse julgamento. E agora, há pouco, na parte da tarde ainda desta segunda-feira, novas informações chegaram através do próprio Wellington Campos, que é um jornalista excepcional da Rádio Tupi. E nessa análise, diz que uma nova proibição das organizadas não está descartada,
Pois o que acontece? Uma anistia está prevista. Lucas, o que é anistia? É a liberação de todas as organizadas, não apenas do Vasco, mas também do Flamengo, também do Botafogo, também do Fluminense. As organizadas do Rio de Janeiro que estão suspensas estariam retornando aos gramados. Quando? A expectativa é que até os próximos 60 dias isso aconteça. Está sendo feito um novo regulamento e, enquanto isso, não está completamente liberado o retorno delas, mas parcialmente. E devido ao que aconteceu neste último sábado em São Januário, está novamente, sim, ali sendo analisada uma proibição. A força voltou no sábado e já pode, devido às confusões que tiveram, pelo menos aquilo que foi filmado, estar novamente sendo proibido. Lucas, isso está confirmado? Não. A Procuradoria ainda está analisando. E além dessa proibição de frequência dentro das arquibancadas, ainda também está sendo analisado a possibilidade de uma eventual denúncia resultar na realização da partida contra o Sampaio Corrêa na próxima quinta-feira, em São Januário, após um ano difícil, após um ano complicado, após 2 anos na Série B, após um ano em que o torcedor vascaíno apoiou o Vasco incondicionalmente, com os portões fechados. O que seria um desastre completo, pois é um jogo em que todo mundo está na expectativa de ir, um jogo que está todo mundo na ansiedade de estar presente, e ele pode acabar sendo realizado com o São Januário vazio. É triste demais esta situação. Lucas, isso está confirmado? Ainda não está confirmado. Lucas, isso pode vir a ser confirmado? Sim, pode. A Força Jovem, é claro, se posicionou. E a gente tem que mostrar todos os lados, volto a repetir, até para não complicar ainda mais uma situação. E a nota da Força Jovem, na minha opinião, foi muito correta. Até porque em vídeos que circulavam no próprio sábado, no momento que teve uma confusão nas arquibancadas de São Januário, os próprios membros da Força Jovem ali tiraram a pessoa que estava envolvida na confusão. Então apartaram logo de maneira rápida aquilo que estava acontecendo. Então uma atitude que de fato deve ser parabenizada. Porque em qualquer estádio de futebol, gente, há confusão. São pessoas com ânimos à flor da pele, aflorados, e querendo ou não querendo, pode acontecer uma confusão. Confusão essa que aconteceu no sábado, mas foi assim, logo instantes, segundos após o seu início, completamente encerrada pelos próprios membros que se encontravam na torcida. Então, quando é algo bom, deve ser falado, e isso foi uma atitude muito legal. E em nota eles dizem assim, abre aspas, a atual diretoria da Força Jovem do Vasco, que repudia veemente atos de selvageria e vandalismo, vem por meio desta pronunciar-se a respeito do triste episódio no pós-jogo de ontem, entre Vasco da Gama e Criciúma em São Januário. Ontem, na hora da confusão, a diretoria da torcida informa que estava dentro do estádio, juntamente com as baterias dos co-irmãos, que mesmo após o apito final, permaneceram na arquibancada por muito tempo, comemorando o triunfo do Vasco e festejando a nossa volta. Estiveram presentes crianças, mulheres, idosos e até pessoas do exterior, todos com sua camisa da Força Jovem do Vasco. Essas pessoas vieram para torcer e não podem ser prejudicadas por atos irresponsáveis de terceiros. Esperamos sinceramente que tudo seja apurado e os verdadeiros culpados sejam responsabilizados, como prevê o PL 6118/22, que visa punir o autor no CPF e não a instituição no CNPJ. Informamos ainda que a diretoria da torcida ficará à inteira disposição das autoridades para contribuir com as investigações e identificações dos envolvidos nesse triste e lamentável episódio. Que, se for constatado que os mesmos fazem parte da instituição, serão expulsos, como manda o nosso estatuto, para que atos como estes não manchem a linda festa que vem sendo feita na arquibancada. Mais união, menos confusão. Força Jovem do Vasco, paz nos estádios. E de fato estava. Após o apito final, Alex Teixeira, Gabriel Peck, Nenê comemoravam minutos após o apito final da partida no local onde estava a Força Jovem em São Januário. Ou seja, sim, a diretoria, como está falando em nota, a bateria, como estava falando em nota, de fato estava dentro de São Januário. Então, não se envolveu nas confusões que foram vistas. É uma situação chata, é uma situação delicada, pois eu, torcedor, que não vivia a Força Jovem do Vasco nos anos 90, nos anos 2000, e acredito que a grande maioria também, que acabou não convivendo e ficou, devido a esses 10 anos aí longe, 9 anos, perdão, né, se eu não me engano, longe dos gramados, ficou na expectativa de ter o retorno. E ao mesmo tempo que essa expectativa cresceu muito em saber que a maior organizada do Vasco da Gama, de fato o coração das bancadas do nosso caldeirão, do Maracanã, estaria retornando ao sábado, ficou muito frustrado também com as cenas que foram expostas na internet.
Mas a gente torce que tudo possa ser feito da maneira correta. A gente torce para que a Força Jovem realmente venha se posicionar como está se posicionando da maneira correta e que o Vasco, nem a própria torcida organizada, não venha a ser de maneira equivocada, culpada pelos atos que aconteceram na quinta-feira. Uma situação chata, uma situação delicada, uma situação que infelizmente pode ser prejudicial ao Vasco. E o Vasco, sabendo disso, nem sequer divulgou os valores dos ingressos que normalmente acontece. Pelo que vem acontecendo neste ano, deveria ser já divulgado hoje e iniciadas as vendas para a partida de quinta contra o Sampaio Corrêa. Mas o próprio Vasco, o departamento jurídico do clube, sabendo da situação, nem sequer ainda divulgou e iniciou as vendas. Ou seja, as vendas, caso venham a ser iniciadas, devem iniciar amanhã. Assim que sair esse resultado, a gente vai trazer para vocês as informações. A gente vai voltar com Boa Noite Gigante, mas achei que seria importante trazer para vocês o que estava acontecendo neste momento no Vasco. E a grande notícia é essa, que preocupa uma possível partida do acesso com os portões fechados em São Januário. A gente fica por aqui. Este foi o Fala Gigante, o segundo vídeo aí desta segunda-feira. E ainda retornaremos, é claro, com Boa Noite Gigante, aí falando sim de Andrei, de Aguinaldo, de Yuri Lara e de muitas outras informações. Esse foi o vídeo, um grande abraço, se inscrevam, deixem seu like, compartilhem e, é claro, saudações vascaínas.